Aposto minha frota de carros que não sabe matemática, zombou o empresário Eduardo Mendes, sua voz ecoando pelo estacionamento subterrâneo como o rugido de um leão ferido em seu orgulho. Ele gesticulou com desdém para os 50 carros de luxo que brilhavam sob as luzes de LED como joias numa vitrine milionária. Ferrari vermelha sangue, Lamborghini amarela como o ouro que ele tanto venerava, Porsche prata, que refletia sua alma fria, McLaren preta, como sua arrogância. A professora aposentada que vendia flores na esquina, Rosa Santos, segurou o giz branco entre seus dedos, calejados pelo tempo e pelo trabalho honesto, sentindo o peso de 40 anos de conhecimento acumulado. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma emoção que ela não conseguia nomear. Era indignação misturada com determinação, tristeza temperada com esperança. O problema matemático rabiscado no quadro portátil havia derrotado gênios do MIT por longos e tortuosos meses, deixando professores doutores de cabelos grisalhos arrancando os fios restantes em desespero. Equações diferenciais complexas se entrelaçavam como serpentes algébricas, desafiando as mentes mais brilhantes do planeta. Universidades internacionais haviam cobrado fortunas apenas para admitir derrota. Mas quando ela resolveu o enigma, em apenas 2 minutos e 37 segundos, cronometrados por uma multidão silenciosa que prendia a respiração, Eduardo descobriu que havia apostado sua fortuna inteira, seu império automotivo, sua identidade material, contra um cérebro que valia mais que todos os seus bens somados, multiplicados e elevados ao quadrado. O vento frio da manhã paulistana carregava o perfume das flores de rosa, misturado ao aroma de couro italiano dos carros de Eduardo. 2 mundos completamente opostos estavam prestes a colidir com a força de um meteoro atingindo a Terra, e o impacto dessa colisão mudaria para sempre a vida de ambos os protagonistas desta história extraordinária. Essa narrativa aconteceu numa manhã de terça-feira, 23 de outubro, que mudaria para sempre a percepção de realidade de 2 pessoas completamente diferentes, separadas por abismos sociais, mas conectadas pelo fio invisível do destino. De um lado da equação humana, um homem acostumado a comprar tudo com dinheiro, desde objetos até consciências, desde carros até diplomas honorários. Do outro lado, uma mulher que havia perdido tudo materialmente, mas guardava dentro de si um tesouro intelectual que nem ela mesma se lembrava completamente de possuir. O que você está prestes a descobrir nas próximas dezenas de minutos vai mostrar que, às vezes, o que parece ser o fim mais definitivo e cruel pode ser apenas o começo de algo extraordinário, transformador e redentor. Esta é uma história sobre preconceito e sabedoria, sobre arrogância e humildade, sobre como o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo tamanho de sua garagem, mas pela profundidade de sua alma e a amplitude de seu conhecimento. Rosa Santos caminhava pelas ruas arborizadas do bairro Nobre de Jardins, em São Paulo, carregando seu carrinho de flores coloridas como um arco-íris portátil que levava a alegria pelos cantos cinzentos da metrópole. Seus pés descalços em sandálias simples conheciam cada irregularidade do calçamento, cada poça d'água que se formava após a chuva matinal, cada degrau das escadarias que levavam aos prédios imponentes da região mais cara da cidade. Aos 62 anos vividos com intensidade, suas mãos calejadas pelo trabalho honesto contrastavam dramaticamente com a delicadeza das pétalas que vendia. Rosas vermelhas que sussurravam promessas de amor, margaridas brancas que cantavam canções de inocência, cravos coloridos que dançavam ao ritmo do vento urbano. Cada flor tinha sua história, seu perfume único, seu momento de glória antes de murchar e dar lugar a novas gerações de beleza efêmera. Todas as manhãs, sem exceção, ela acordava religiosamente antes do sol nascente, pintar o horizonte de rosa e dourado, preparando-se ritualisticamente para montar seu pequeno império comercial na esquina movimentada da Avenida Paulista. Bem ali, estrategicamente posicionada em frente ao prédio comercial mais imponente e intimidador de toda a região, um colosso de vidro e aço que rasgava o céu como uma lâmina reluzente. O edifício de vidro espelhado
que refletia as nuvens como um espelho gigante apontado para os céus, abrigava majestosamente a sede mundial da Mendes Corporation. Este império empresarial multibilionário era comandado com punho de ferro por Eduardo Mendes, um homem que havia transformado ambição em arte e arrogância em ciência exata. Aos 45 anos de idade cronológica, mas apenas 5 de maturidade emocional, Eduardo havia construído sua pirâmide de fortuna através de investimentos arriscados em tecnologia de ponta e especulação imobiliária predatória. Sua garagem privativa no subsolo refrigerado do prédio exibia orgulhosamente uma coleção museológica de 50 carros importados, cada um valendo mais que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira de trabalho honesto. Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren, Bugatti, Koenigsegg. Nomes que soavam como mantras de luxo em seus ouvidos viciados em adrenalina e status social. Eduardo tinha o hábito religioso e obsessivo de chegar ao trabalho sempre pontualmente às 8 da manhã, dirigindo teatralmente um carro diferente a cada dia, como se fosse um ator interpretando papéis diversos numa peça sobre riqueza ostensiva. Naquela terça-feira fatídica que mudaria sua vida, escolheu caprichosamente sua Ferrari vermelha, cor de sangue, cor de paixão, cor de perigo. Rugindo o motor V12 desnecessariamente alto ao passar pela esquina onde Rosa arrumava delicadamente suas flores matinais. O barulho ensurdecedor e proposital do motor italiano fez algumas pétalas delicadas voarem como confetes assustados pelo vento artificial da prepotência. Rosa suspirou profundamente, recolhendo-as com o cuidado de quem coleta fragmentos de sonhos quebrados, suas mãos tremendo não de frio, mas de uma tristeza que já se tornara companheira constante. Mais uma manhã igual às outras, murmurou Rosa para si mesma, sua voz perdida no barulho do trânsito matinal, não imaginando nem em seus sonhos mais selvagens que aquele seria o dia mais importante, transformador e revelador de toda a sua existência. O que ela não sabia, não podia saber, era que dentro de algumas horas estaria diante de um desafio matemático que testaria não apenas sua inteligência cristalizada por décadas de estudo, mas também sua dignidade mais profunda como ser humano pensante. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual foi sua primeira impressão sobre Rosa e sua força de vontade. Suas interações são muito importantes para nós crescermos juntos. No 20º andar do arranha-céu de vidro e ambição, Eduardo presidia autoritariamente uma reunião tensa com os diretores mais experientes de sua empresa multinacional. O ambiente da sala de conferências respirava opulência, mesa de mogno maciço importada da África, cadeiras de couro italiano que custavam mais que carros populares, quadros abstratos milionários decorando paredes que nunca haviam conhecido humildade. O assunto em pauta era um problema matemático extremamente complexo que estava travando completamente o desenvolvimento de um novo algoritmo revolucionário de inteligência artificial. Este projeto representava não apenas milhões em investimento, mas bilhões em potencial de lucro futuro. A empresa havia contratado os melhores matemáticos do país, consultado universidades internacionais renomadas, pago consultorias astronômicas, mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguia resolver a equação diabólica que abriria as portas para uma inovação que mudaria o mundo tecnológico para sempre. Já gastamos exatamente R$ 2.300.000 em consultorias especializadas, reclamou Eduardo com violência, batendo o punho fechado na mesa de mogno com força suficiente para fazer os copos de cristal tremeram como folhas no vendaval. E esses gênios autoproclamados, esses doutores caríssimos com seus diplomas emoldurados em ouro, não conseguem resolver uma simples equação matemática que deveria ser básica para cérebros supostamente privilegiados. Sua voz ecoava pela sala climatizada como o rugido de um leão ferido no orgulho, enquanto os diretores trocavam olhares preocupados. Eduardo continuou seu monólogo de frustração. Às vezes penso que qualquer pessoa na rua, qualquer Zé, ninguém sem educação formal, seria mais útil que esses doutores caros que só sabem falar em teorias abstratas sem resolver problemas concretos. Lá embaixo, no mundo real das ruas movimentadas e dos sonhos simples,
Rosa vendia pacientemente suas últimas flores da manhã quando um menino curioso se aproximou timidamente. Gabriel, de 8 anos recém-completados, era filho único da secretária executiva de Eduardo e frequentemente brincava sozinho na praça arborizada em frente ao prédio empresarial, enquanto esperava pacientemente sua mãe terminar o expediente noturno, que sempre se estendia além do horário normal. Tia Rosa, perguntou Gabriel com a inocência cristalina que só as crianças possuem, a senhora sabe matemática de verdade? Suas mãozinhas pequenas seguravam firmemente um livro escolar, já desgastado pelo uso constante, páginas amareladas pelo tempo e pela dedicação aos estudos. Minha mãe disse que você era professora antes de vender flores aqui na esquina. Rosa sorriu com uma ternura que brotava do fundo de sua alma maternal. Um sorriso que iluminou seu rosto cansado como o sol nascente ilumina uma manhã nublada. Fazia tanto tempo, anos, décadas talvez, que alguém a chamava respeitosamente de professora. A palavra ecoou em seus ouvidos como uma melodia esquecida que subitamente retorna à memória. Era sim, meu querido Gabriel, respondeu Rosa, sua voz carregada de saudade e orgulho adormecido. Ensinei matemática durante 40 anos abençoados antes de me aposentar precocemente. Que dificuldade você tem aí nesse livro interessante? Enquanto se agachava delicadamente para ficar na altura dos olhos curiosos do menino, explicando pacientemente frações complexas com a mesma dedicação que um ourives dedica a uma joia preciosa, Rosa não percebeu que estava sendo observada atentamente do outro lado da rua. Eduardo havia descido de seu reino de vidro e aço para fumar um cigarro importado e, escondido atrás de sua arrogância habitual, observava aquela cena de ensino informal com desdém crescente. Uma vendedora de flores sem educação tentando ensinar matemática para uma criança? O absurdo cômico da situação o divertia profundamente, alimentando seu ego já inflado como um balão prestes a explodir. Em sua mente distorcida pela superioridade financeira, aquela mulher humilde não passava de uma impostora tentando impressionar com um conhecimento que obviamente não possuía. Patética, murmurou Eduardo entre dentes, jogando desdenhosamente a bituca do cigarro no chão limpo, sem se importar com o meio ambiente ou com o exemplo que dava. Aposto que essa mulher não sabe nem fazer uma conta de porcentagem básica de desconto em supermercado. Naquele momento preciso do destino, seu telefone executivo de última geração tocou com urgência. Era Dr. Roberto Silva, o diretor de pesquisa mais competente da empresa, e sua voz transmitia desespero absoluto. Eduardo, precisamos urgentemente de alguém, qualquer pessoa, que resolva essa maldita equação. O MIT acabou de ligar dizendo que pode levar mais 6 meses de trabalho intensivo. Nossos concorrentes diretos estão perigosamente próximos de lançar algo similar no mercado internacional. Eduardo olhou novamente para Rosa, que continuava ensinando Gabriel com paciência infinita, e uma ideia maliciosa e cruel começou a se formar em sua mente perversa, como uma tempestade se formando no horizonte. Um sorriso sádico se desenhou em seus lábios enquanto elaborava mentalmente um plano que satisfaria tanto sua crueldade quanto sua necessidade de entretenimento às custas da dignidade alheia. Sabe de uma coisa, Roberto? Disse Eduardo ao telefone, mas seus olhos permaneciam fixos em Rosa. Vou fazer um teste interessante e divertido. Se essa vendedora de flores humilde conseguir, por um milagre divino, resolver nosso problema matemático impossível, eu dou minha frota inteira de 50 carros para ela sem pestanejar. Que tal deixar aquele like maroto e se inscrever no canal agora mesmo? Essa história está só começando a esquentar e você não vai querer perder nenhum segundo do que vem por aí. Eduardo atravessou a rua movimentada com passos largos e determinados, como um predador se aproximando de sua presa indefesa, interrompendo bruscamente a lição informal e carinhosa de Rosa para Gabriel. O contraste entre os dois mundos era gritante. Ele em seu terno italiano de R$3.000, ela em seu vestido simples mas limpo, remendado com cuidado e amor próprio. Com licença, senhora, disse Eduardo, o tom de voz carregado de sarcasmo tão espesso que poderia ser cortado com uma faca afiada. Ouvi dizer que a senhora ensina matemática para crianças aqui na calçada. Rosa levantou lentamente os olhos cansados,
mas ainda brilhantes, percebendo imediatamente a hostilidade mal disfarçada no olhar do homem bem vestido que se aproximara como uma nuvem de tempestade. Algo em seu instinto maternal e professorial a alertava para o perigo iminente, mas sua dignidade construída ao longo de décadas não permitiria que demonstrasse medo ou insegurança. Eu costumava ensinar matemática profissionalmente, sim, senhor, respondeu Rosa com voz firme, mas respeitosa, mantendo a postura ereta que décadas de ensino haviam cristalizado em sua personalidade. Posso ajudá-lo em alguma coisa específica? Na verdade, tenho uma proposta interessante e única. Eduardo sorriu friamente, como um tubarão mostrando os dentes antes do ataque fatal. Sua voz destilava malícia pura, enquanto elaborava mentalmente os detalhes de sua armadilha cruel. Minha empresa multinacional está enfrentando um problema matemático extremamente complexo que os melhores especialistas do mundo inteiro não conseguem resolver há meses. Que tal participar de um pequeno desafio público? O coração de Rosa acelerou descontroladamente, batendo como um tambor de guerra em seu peito. Ela sentia fisicamente o peso da humilhação que estava sendo preparada especialmente para ela, como uma armadilha sendo montada peça por peça. Mas sua dignidade, construída tijolo por tijolo ao longo de uma vida inteira de trabalho honesto e dedicação ao conhecimento, não permitiu que recuasse nem 1 milímetro sequer. Estou disposta a tentar ajudar, respondeu Rosa com voz firme que escondia o tremor interno de suas emoções. Mas não entendo por que um empresário bem-sucedido como o senhor se interessaria pela opinião de uma simples vendedora de flores. Ótimo, perfeito. Eduardo riu alto, um som desagradável que ecoou pela rua como o grasnido de um corvo. Então aqui está minha proposta irrecusável. Se você conseguir resolver nosso problema matemático impossível, eu dou pessoalmente todos os meus 50 carros de luxo para você, sem exceção. Ele fez uma pausa teatral, saboreando o momento como um vinho caro, antes de continuar com crueldade refinada. Mas se não conseguir resolver, e obviamente não conseguirá, você admite publicamente, diante de todos que estão ouvindo, que é apenas uma vendedora de flores sem educação formal, e para de fingir que sabe alguma coisa sobre matemática ou qualquer outro assunto acadêmico. A proposta desrespeitosa e humilhante de Eduardo rapidamente atraiu uma multidão curiosa, como abelhas são atraídas pelo mel. Funcionários do prédio comercial desceram apressadamente dos andares superiores para testemunhar o espetáculo anunciado. Curiosos passaram a se aglomerar, formando um círculo cada vez maior, e até mesmo jornalistas de uma emissora local, que coincidentemente cobriam um evento empresarial próximo, se aproximaram rapidamente com suas câmeras profissionais e microfones direcionais. O murmúrio da multidão crescia como o som de uma tempestade se aproximando. Algumas pessoas sussurravam comentários cruéis sobre a pretensão de Rosa. Outras sentiam pena antecipada da humilhação que presenciariam, mas a maioria estava genuinamente curiosa para ver como aquela situação absurda se desenrolaria. Vejam só, meus caros espectadores, Eduardo falou alto e teatralmente, para que todos os presentes pudessem ouvir claramente cada palavra venenosa. Vamos descobrir cientificamente se essa senhora realmente possui conhecimento matemático ou se é apenas mais uma pessoa sem educação tentando impressionar crianças inocentes com sabedoria falsa. Rosa sentiu o frio gelado da humilhação percorrer sua espinha como uma corrente elétrica de baixa voltagem, mas respirou fundo, buscando nas profundezas de sua alma a coragem que 40 anos de sala de aula haviam forjado em seu caráter. Ela sabia, com a sabedoria que só a experiência traz, que o conhecimento verdadeiro era a única arma realmente poderosa contra a ignorância disfarçada de superioridade. Gabriel, o menino que havia iniciado toda essa situação com sua pergunta inocente, segurou firmemente a mão de Rosa, sussurrando com a pureza que só as crianças possuem. Eu acredito na senhora de todo o meu coração, tia Rosa. Eu sei que você é muito inteligente. Suas palavrinhas simples ecoaram no coração de Rosa como um hino de esperança, dando-lhe a força necessária para enfrentar o desafio que se aproximava como uma avalanche inevitável. Eduardo, satisfeito com a audiência que havia conquistado, mandou seus assistentes buscarem todos os materiais necessários para o teste.
Um quadro branco portátil de tamanho industrial, uma coleção completa de pincéis atômicos de diferentes cores, uma calculadora científica avançada e até mesmo um cronômetro digital para tornar tudo mais dramático e oficial. Quando todos os preparativos teatrais estavam finalmente prontos, Eduardo aproximou-se do quadro branco virgem, como um pintor se aproxima de uma tela em branco, mas ao invés de criar beleza, ele estava prestes a criar constrangimento. Com movimentos precisos e calculados, ele escreveu no quadro uma equação diferencial parcial extremamente complexa que ocupava 3 linhas inteiras da superfície branca. A fórmula matemática era um monstro algébrico que envolvia cálculo integral avançado, teoria analítica dos números primos, álgebra abstrata de grupos e anéis, análise complexa multivariada e elementos de topologia diferencial que fariam professores universitários suar frio. Símbolos gregos dançavam entre integrais múltiplas, derivadas parciais se entrelaçavam com somatórias infinitas e constantes matemáticas apareciam como soldados em formação de batalha. Esta equação diabólica, Eduardo anunciou solenemente para a multidão crescente, gesticulando dramaticamente como um mestre de cerimônias apresentando o ato principal de um circo. Tem sistematicamente derrotado matemáticos brilhantes do MIT, gênios da Universidade de Cambridge, cérebros privilegiados da Sorbonne e doutores da nossa própria Universidade de São Paulo. Sua voz ganhava volume e teatralidade a cada palavra. Minha empresa já investiu e perdeu literalmente milhões de reais tentando encontrar uma solução para este enigma matemático. Se nossa vendedora de flores aqui presente conseguir uma resposta correta em menos de 1 hora, ela ganhará honestamente 50 carros de luxo avaliados em mais de 10 milhões de reais. A multidão murmurou em tons variados, alguns rindo da situação considerada absurda, outros sentindo pena genuína de Rosa, muitos simplesmente curiosos para ver como aquela história inusitada terminaria. Entre os espectadores mais atentos estava Dr. Carlos Pereira, um matemático aposentado e respeitado da Universidade de São Paulo, que morava no bairro havia décadas e havia parado casualmente para comprar suas flores matinais habituais minutos antes do espetáculo começar. Rosa aproximou-se lentamente do quadro branco imponente, seus olhos experientes percorrendo metodicamente cada símbolo, cada variável, cada operador matemático complexo, como um detetive experiente examinando pistas em uma cena de crime. Por um momento que pareceu eterno, as memórias a inundaram como uma enchente emocional. Ela se viu novamente em sua sala de aula na Universidade de São Paulo, onde havia sido professora titular respeitada de matemática aplicada por mais de 2 décadas, antes de se aposentar precocemente, devido às circunstâncias trágicas da vida. Nos comentários aqui embaixo me digam com sinceridade, o que vocês fariam no lugar dela nessa situação tensa e humilhante? Quero muito saber a opinião sincera de cada um de vocês. O silêncio que se instalou era tão denso e pesado que parecia ter substância física, como se o ar tivesse se transformado em gelatina invisível. Eduardo olhava obsessivamente para o relógio dourado em seu pulso, um Rolex Daytona, cravejado de diamantes que custava mais que uma casa em bairro nobre, contando os minutos que passavam com satisfação crescente e sádica. 15 minutos já se passaram lentamente, anunciou Eduardo em voz alta, como um juiz anunciando uma sentença, e nossa candidata nem sequer tocou no pincel atômico. Ainda acredita sinceramente que consegue resolver um problema que derrotou os maiores gênios do planeta? Rosa não respondeu imediatamente. Suas mãos, que minutos antes arrumavam flores delicadas com a suavidade de uma borboleta pousando numa pétala, agora seguravam o pincel atômico azul com a precisão cirúrgica de um neurocirurgião prestes a salvar uma vida. Seus olhos não deixavam o quadro, como se estivesse lendo um livro fascinante, escrito numa linguagem que só ela compreendia completamente. Lentamente, quase ritualisticamente, ela começou a escrever. Mas não escreveu a resposta final. Isso seria precipitado e pouco elegante. Em vez disso, começou com transformações algébricas sofisticadas que simplificariam gradualmente o problema, desconstruindo a complexidade aparente para revelar a beleza matemática subjacente. Doutor,
Carlos Pereira se aproximou discretamente, empurrado por uma curiosidade científica que ele não conseguia controlar. Seus olhos experientes, treinados por décadas de pesquisa matemática avançada, reconheceram imediatamente o método elegante que Rosa estava aplicando com maestria. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa crescente quando percebeu a sofisticação da abordagem. Impossível, murmurou Dr. Carlos para si mesmo, sua voz baixa perdida no murmúrio da multidão. Ela está aplicando o teorema de Galois, combinado harmoniosamente com análise complexa multivariada e elementos da teoria de grupos. Isso é matemática de nível pós-doutorado, território reservado aos maiores especialistas do mundo. Eduardo começou a ficar visivelmente inquieto, como um predador que subitamente percebe que sua presa pode ser mais perigosa do que imaginava. A mulher que ele esperava ver fracassar publicamente e de forma humilhante estava trabalhando com uma confiança tranquila e metodológica que o perturbava profundamente, mexendo com certezas que ele julgava inabaláveis. 40 minutos se passaram, anunciou Eduardo, mas sua voz soava ligeiramente menos segura que antes, como se uma rachadura quase imperceptível tivesse aparecido em sua armadura de arrogância. Rosa continuava escrevendo, suas mãos se movendo pelo quadro como as de uma pianista virtuosa tocando uma sonata complexa. Cada linha que adicionava revelava um nível mais profundo de compreensão matemática. Cada transformação algébrica demonstrava uma maestria que não poderia ser fingida ou improvisada. Depois de 57 minutos de trabalho concentrado e metodológico, Rosa finalmente parou de escrever. Ela deu um passo para trás, olhou para o quadro uma última vez com os olhos de quem acabou de completar uma obra de arte, conferindo meticulosamente cada passo de sua solução elegante, e então se virou serenamente para Eduardo com uma expressão que misturava tranquilidade com dignidade recuperada. A solução está completa, disse Rosa simplesmente, sua voz calma contrastando dramaticamente com a tensão elétrica que pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Eduardo se aproximou do quadro com passos hesitantes, como alguém se aproximando de uma cobra que pode ou não estar morta. Seus olhos, acostumados a avaliar cifras e contratos comerciais, percorreram nervosamente os cálculos complexos que Rosa havia desenvolvido com maestria absoluta. Ele não compreendia completamente a matemática avançada. Sua formação era em administração e negócios, mas reconheceu imediatamente, com um instinto quase animal, que estava diante de algo extraordinário e genuíno. A solução estava ali, elegante como uma sinfonia de Beethoven, completa como um teorema de Euclides, irrefutável como a lei da gravidade. Cada linha de raciocínio fluía naturalmente para a próxima. Cada transformação algébrica estava perfeitamente justificada. Cada passo lógico era impecável. Dr. Carlos Pereira se adiantou com urgência, identificando-se oficialmente. Sou o professor emérito Dr. Carlos Pereira, da Universidade de São Paulo, especialista reconhecido internacionalmente em matemática aplicada e análise complexa. Posso confirmar categoricamente que a solução apresentada está não apenas correta, mas é absolutamente brilhante em sua elegância e originalidade. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Não era mais um silêncio de expectativa ansiosa ou de curiosidade mórbida, mas um silêncio de choque absoluto, como se toda a multidão tivesse sido simultaneamente atingida por um raio de surpresa. O ar parecia ter sido sugado do ambiente, deixando todos os presentes em suspensão temporal. Eduardo sentia literalmente o chão sólido desaparecer sob seus pés caros, como se estivesse caindo num abismo de sua própria criação. Seu mundo de certezas absolutas havia sido virado completamente de cabeça para baixo em menos de uma hora. Como isso é possível? Gaguejou Eduardo, sua voz anteriormente autoritária agora reduzida a um sussurro incrédulo. Quem é você, realmente? Rosa limpou cuidadosamente as mãos com um lenço de papel simples, como uma cirurgiã removendo luvas após uma operação bem-sucedida, e então olhou diretamente nos olhos de Eduardo com a serenidade de quem finalmente recuperou sua identidade verdadeira.
Meu nome completo é professora doutora Rosa Santos Oliveira, disse ela, cada palavra saindo de seus lábios como uma revelação divina. Durante 25 anos abençoados de minha vida profissional, fui professora titular de matemática, aplicada na Universidade de São Paulo, uma das instituições mais respeitadas da América Latina. A multidão permanecia em silêncio religioso, como se estivesse presenciando um milagre em plena luz do dia. Rosa continuou, sua voz ganhando força e dignidade a cada palavra. Durante minha carreira acadêmica, orientei 43 teses de doutorado, publiquei 67 artigos científicos em revistas internacionais de prestígio, participei de congressos matemáticos em 17 países diferentes e recebi o Prêmio Nacional de Ciências Matemáticas em 2 ocasiões distintas. Eduardo sentia como se tivesse sido atingido por um meteoro em plena face. Me aposentei precocemente há exatos 5 anos. Rosa continuou. Não por falta de paixão pela matemática ou pelo ensino, mas para cuidar integralmente de minha mãe querida, que sofria de Alzheimer em estado avançado e precisava de cuidados constantes e amorosos. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de várias pessoas na multidão, tocadas pela humanidade da história que se desenrolava diante deles. Quando minha mãe faleceu no ano passado, depois de uma luta corajosa contra a doença, descobri que minha aposentadoria prematura não era suficiente para viver com a dignidade que uma vida inteira de trabalho honesto merecia. Então, comecei a vender flores. Não porque não soubesse fazer outra coisa, mas porque às vezes a vida nos coloca em situações que exigem humildade, adaptação e recomeço. Doutor, Carlos se aproximou de Rosa com reverência, estendendo a mão trêmula com o respeito que se dedica a um ídolo reencontrado. Professora doutora Rosa Santos Oliveira, eu conheço e admiro profundamente seu trabalho revolucionário. Sua tese sobre equações diferenciais estocásticas em sistemas dinâmicos complexos literalmente revolucionou minha área de pesquisa há 15 anos. Li e reli seus artigos dezenas de vezes. É uma honra imensa e inesperada conhecê-la pessoalmente. A revelação atingiu a multidão como uma onda gigante de tsunami emocional. Murmúrios de admiração e vergonha começaram a se espalhar entre os presentes como fogo em palha seca. Algumas pessoas que haviam rido da situação inicial agora abaixavam as cabeças em constrangimento genuíno. Se inscreva no canal agora mesmo e ative aquele sininho sagrado. Histórias como essa nos mostram que nunca, jamais, devemos subestimar o próximo. Seu apoio e engajamento fazem toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdo transformador. Eduardo estava completamente pálido, sua pele normalmente bronzeada pelo sol artificial de clínicas de estética, agora tinha a cor de papel sulfite. Ele percebeu com horror crescente a magnitude astronômica de sua arrogância e prepotência. Havia tentado humilhar publicamente uma das maiores mentes matemáticas do país, alguém cujo conhecimento acumulado valia infinitamente mais que toda sua frota de carros, somada, multiplicada e elevada ao cubo. A aposta foi feita publicamente e de forma oficial, disse Dr. Carlos, dirigindo-se diretamente a Eduardo com a autoridade moral de quem presenciou uma injustiça sendo corrigida pelo próprio universo. E foi filmada pelos jornalistas presentes para a posteridade. Creio que o senhor tem 50 carros de luxo para transferir imediatamente para a professora Rosa. Eduardo olhou desesperadamente ao redor, vendo os rostos da multidão, alguns incrédulos, outros indignados com sua arrogância inicial, muitos simplesmente impressionados com a reviravolta cinematográfica da situação. Ele sabia, com a certeza de um teorema matemático, que não havia como voltar atrás sem destruir completamente sua reputação e credibilidade. Mas mais que isso, algo havia mudado profundamente dentro dele. A humilhação que ele havia tentado infligir em Rosa agora se voltava contra ele mesmo, mas de uma forma diferente. Era uma humilhação educativa, transformadora, que o forçava a enxergar seus próprios preconceitos e limitações. 3 semanas depois daquele dia que mudou tudo, Rosa caminhava elegantemente pelos corredores climatizados e luxuosos da Mendes Corporation, mas desta vez com uma diferença fundamental. Ela não era mais a vendedora de flores humilhada, mas sim
a diretora científica recém-contratada da empresa, ocupando uma das posições executivas mais prestigiadas e bem remuneradas de toda a corporação. Eduardo havia cumprido sua aposta de uma forma que surpreendeu até mesmo os mais céticos espectadores daquele dia transformador. Além de transferir legalmente a propriedade dos 50 carros de luxo para Rosa, um processo que envolveu cartórios, documentação extensa e impostos astronômicos que ele pagou sem reclamar, ele também ofereceu a ela uma posição executiva de destaque com salário equivalente ao triplo do que ela ganhava na universidade em seus melhores anos. Eu não preciso nem quero 50 carros ocupando espaço na minha vida simples, Rosa havia dito no dia seguinte ao confronto durante uma reunião privada no escritório de Eduardo. Mas aceito de coração uma proposta de trabalho digna e desafiadora, onde eu possa usar meu conhecimento acumulado para algo verdadeiramente útil e transformador. A mudança em Eduardo foi tão dramática quanto instantânea. A humilhação pública o havia forçado, como um terremoto emocional, a reavaliar completamente seus valores fundamentais, seus preconceitos enraizados e sua visão distorcida sobre o valor das pessoas. Ele vendeu 48 dos 50 carros de luxo em um leilão beneficente que atraiu atenção nacional, doando cada centavo arrecadado para um programa ambicioso de bolsas de estudo em matemática, destinado especificamente a jovens talentosos de baixa renda. Ficou apenas com 2 veículos, um sedã executivo discreto para uso pessoal e profissional e um carro compacto e econômico que presenteou para Rosa, insistindo que era o mínimo que podia fazer para começar a reparar o dano causado por sua arrogância inicial. Gabriel, o menino curioso que havia inadvertidamente iniciado toda essa transformação, com sua pergunta inocente sobre matemática, agora recebia aulas particulares gratuitas e personalizadas de Rosa 2 vezes por semana em uma sala especialmente preparada no prédio da empresa. Ela descobriu, com a alegria de uma arqueóloga descobrindo um tesouro, que ele possuía um talento natural extraordinário e quase sobrenatural para números, padrões e lógica matemática. Sabe, Gabriel, Rosa disse pacientemente durante uma de suas aulas semanais, enquanto explicava conceitos de geometria avançada para o menino de 8 anos que absorvia conhecimento como uma esponja absorve água. Aprendi algo muito importante naquele dia na esquina. Não importa onde estamos na vida, que trabalho fazemos ou que roupas vestimos. O que realmente importa é nunca permitirmos que outras pessoas diminuam nosso valor intrínseco. E mais importante ainda, nunca diminuirmos a nós mesmos. Eduardo passou casualmente pela porta da sala de aula naquele momento, ouvindo por acaso as palavras sábias de Rosa. Ele parou silenciosamente na soleira da porta, lembrando-se com uma mistura de vergonha e gratidão da arrogância que quase lhe custou a descoberta mais valiosa de sua vida empresarial. A solução matemática de Rosa havia gerado um algoritmo revolucionário que aumentou os lucros da empresa em impressionantes 350% no primeiro ano de implementação. Mas mais que o sucesso financeiro, Eduardo havia ganhado algo infinitamente mais valioso, uma nova perspectiva sobre humanidade, humildade e o verdadeiro significado de inteligência. Rosa, Eduardo disse suavemente, aproximando-se com o respeito que deveria ter demonstrado desde o primeiro encontro. Posso fazer uma pergunta que tem me atormentado há semanas? Claro, Eduardo. Ela sorriu com a generosidade de espírito que caracterizava sua personalidade. Pode perguntar à vontade. Por que você não me humilhou de volta naquele dia terrível? Por que não me fez sentir a mesma vergonha e constrangimento que eu tentei causar a você? E mais importante, por que aceitou trabalhar comigo depois de toda a crueldade que demonstrei? Rosa refletiu cuidadosamente por um longo momento, suas mãos descansando delicadamente sobre o livro de matemática avançada de Gabriel, como se buscasse nas páginas a sabedoria necessária para responder adequadamente. Porque a verdadeira inteligência, Eduardo, ela respondeu finalmente, não está em provar que somos superiores aos outros ou em humilhar quem nos ofende. A inteligência genuína está em usar nossos dons, nossos talentos, nosso conhecimento para construir pontes de entendimento, não muros de separação.
Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Você cometeu um erro grave, isso é verdade. Mas quando confrontado com a realidade de seu equívoco, você teve a coragem moral de reconhecer publicamente o erro, pedir desculpas sinceras e, mais importante ainda, mudar completamente seu comportamento e suas atitudes. Essa capacidade de crescimento e transformação vale muito mais que qualquer frota de carros de luxo. O eco profundo e transformador dessas palavras ficou suspenso no ar climatizado da sala, enquanto Eduardo sentia fisicamente o peso da transformação pessoal que aquela experiência havia causado em sua vida, sua personalidade e sua visão de mundo. Ele aprendeu de forma dolorosa, mas necessária, que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo tamanho de sua conta bancária, pela marca de seus carros ou pelo luxo de suas posses materiais, mas sim pela profundidade de seu caráter, pela amplitude de sua compaixão e pela disposição de reconhecer e corrigir seus erros. E foi naquele momento silencioso e carregado de significado, observando Rosa ensinar Gabriel com a mesma paciência infinita, o mesmo carinho genuíno e a mesma dedicação que havia demonstrado na esquina da avenida quando vendia flores para sobreviver, Eduardo compreendeu com clareza cristalina que havia ganhado algo infinitamente mais valioso que qualquer sucesso financeiro ou reconhecimento profissional. Havia ganhado a oportunidade rara e preciosa de se tornar uma pessoa fundamentalmente melhor, mais humana, mais sábia e mais digna. A transformação de ambos, dela, da vendedora de flores subestimada para a executiva respeitada, e dele, do empresário arrogante para o ser humano humilde, provou que às vezes as maiores lições da vida chegam disfarçadas dos confrontos mais improváveis, e que a verdadeira sabedoria está em reconhecer que sempre há mais para aprender sobre nós mesmos e sobre o valor imensurável de cada pessoa que cruza nosso caminho. Obrigado por ter assistido até o final desta história transformadora. Se essa narrativa tocou seu coração e fez você refletir sobre a importância de nunca subestimar ninguém, deixe seu like carinhoso, se inscreva no canal para mais conteúdo inspirador e compartilhe nos comentários qual parte desta história mais te emocionou ou te fez pensar. Mas antes de partir, me responda com sinceridade. Você acredita que todos nós merecemos uma segunda chance de mostrar quem realmente somos por dentro? Nos próximos vídeos, continuaremos trazendo histórias poderosas que mostram como a humildade, o respeito e a dignidade sempre vencem a arrogância e o preconceito. Até nossa próxima história juntos.